Olá pessoal, voltei. Paz do Senhor para todos. Tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouco sobre o mistério do nosso corpo. O mistério do nosso corpo, né? Ou o mistério da ressurreição do nosso corpo, né? Vamos falar um pouquinho disso hoje, beleza? E eu quero começar aqui em Gênesis, no capítulo 3, verso 22 e 23. Talvez 24 também, tá bom? Então vamos lá. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a ele a mão, e também tome da árvore da vida, né, que se encontra, aliás, da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Olha aí que interessante. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de onde fora tomado. 24. E expulso o homem do jardim, colocou querubins ao oriente do jardim, do Éden, né? Ao refugir de uma espada flamejante que revolvia para todos os lados, a fim de guardar o caminho da árvore da vida. Olha só o que Deus está dizendo aqui. Após ele ter criado Adão, do pó da terra, ele soprou na narina de Adão, né? O fôlego de vida, e Adão passa a ser uma alma vivente, né? Um ser vivente. Só que a partir do momento em que Adão peca, ele, né, tem uma expressão lá, né, e viu que estava nu. Expressou, né, olha, estou pelado, estou nu. Ficou com vergonha, né. Realmente acabou conhecendo o que é o bem e o que é o mal, né, ou seja, a malícia. Mas olha só o que Deus está dizendo ali no verso 22, né. Olha, provavelmente está com Jesus conversando, né. Eis que o homem se tornou como um de nós. Está falando com alguém, provavelmente é Jesus. Vamos tirar ele daqui do jardim, porque se ele comer da árvore da vida que está lá no jardim, ele vai viver eternamente. Então vamos lançar ele fora do jardim. Olha só. Então, meditando nesse texto, eu quis fazer um estudo, né, sobre o corpo, sobre a vida eterna, sobre salvação, etc, etc, etc. Mas eu tive que destacar, porque apareceu muita coisa, muita coisa. Então, eu tive que fazer um resumo, né, para não ficar muito grande o vídeo. Então, veja bem. Você vê que um pouquinho mais para frente, Deus fala para Moisés, né? Moisés, eu quero que você faça um tabernáculo, né? Construa um tabernáculo, né? Terreno, físico, e alguns objetos, né? Um altar, os utensílios. Eu quero que você faça uma arca para mim e umas par de coisas lá que Deus pediu para ele, né? Mas vamos nos atentar para a arca, né? No detalhe da arca. Embora todos os outros objetos, Deus, né, exigiu que fosse de ouro ou revestidos de ouro, né? Então ele pediu para Moisés, falou: Moisés, você faz a arca de madeira de acácia, aí você reveste ela de ouro por dentro, e depois você reveste ela de ouro por fora também. Olha aí que legal. E mais, né, ele disse: olha Moisés, depois que você terminar essa obra, você revestir a arca por dentro, revestir ela por fora, que ela estiver prontinha, e a gente inaugurar o templo, o tabernáculo, eu vou falar com você, Moisés, dali de dentro da arca. A minha voz vai sair de dentro da arca, Moisés. Tá entendendo? Não entendeu ainda, né? Hoje, eu sou a arca. Você é a arca. Então hoje, né, Deus está falando. Se cumpriu o que ele falou para Moisés. Na verdade, ele falou literalmente com Moisés, boca a boca, face a face, falou através da arca. Mas era uma profecia que Deus está dizendo: eu vou falar de dentro da arca. E eu sou a arca hoje. Eu estou falando com você. Percebe? Mas não quero me ater no falar, mas no sentido, no revestimento da arca. Ali em Atos, capítulo 2, você perceba que aconteceu um revestimento, né, de poder sobre nós, né, o Pentecostes. Só que foi um revestimento por dentro, né? A gente foi revestido de poder, mas por dentro. Percebe? Mas que relação tem isso com Adão? E que relação tem isso com o nosso corpo? Veja bem.
Vamos voltar um pouquinho para trás, né? A gente está em Atos, vamos voltar um pouquinho ali em Marcos, nos Evangelhos mais precisamente. Marcos 16, o texto que eu vou usar agora, o que eu vou falar agora vai estar em Marcos 16, está em Lucas 24 e também está no Evangelho de João, capítulo 20, se eu não estiver enganado, beleza? O que acontece ali? Jesus, no primeiro dia da semana, ressuscita, ok? Ressuscita e ele aparece primeiro para Maria Madalena, cuja um pouco antes, né, alguns dias ou alguns meses ou anos até, não fiz as contas com exatidão sobre isso, mas que essa Maria Madalena tinha 7 demônios, né, 7 espíritos imundos, e Jesus curou ela. E ele quis aparecer para ela primeiro, olha só que interessante. Ele apareceu para ela, só que ela não reconheceu ele. Não reconheceu. O que será que havia de diferente no corpo glorificado de Jesus, ao ponto dela não reconhecer ele? Ela chamou ele de jardineiro, né, ou de coveiro, não sei. O corpo do mestre, né, do meu Senhor, estava ali. Estava ali, ó. Onde o Senhor colocou? Onde que o Senhor levou o corpo do meu Senhor, do meu Cristo? Onde é que está? Eu quero ele, eu quero ver ele. E chorando, né, aos prantos, né, e daí Jesus brada, né, Maria. E aí ela reconhece a voz dele, né, então, por que você chora, mulher? Ele reconhece a voz dela. Ela reconhece a voz dele, né, melhor dizendo. Você percebe que nesse mesmo dia, no primeiro dia da semana que ele ressuscitou, um pouquinho logo depois, alguns momentos, tem 2 discípulos indo a caminho, né, conversando, chorando, né, ou tristes, né, cabisbaixo, conversando, e ele aparece no meio dos dois e começa a ir conversando. Do que vocês estão falando? Sobre o que vocês estão conversando? Ué, você não sabe da última? A gente está vindo de Jerusalém, Deus nos enviou um profeta, né? E a gente entendeu, a gente acreditou que ele haveria de restaurar Israel, só que o povo lá, os judeus, crucificaram ele, não aceitaram, né? Então agora o nosso coração está triste, a gente não sabe o que fazer, porque se ele era para restaurar Israel, agora a gente não sabe. Então o assunto é esse que a gente está conversando. A gente está triste. A gente está numa aflição muito grande aqui. Aí Jesus começa, então, desde a lei, né? Desde Moisés, lá começa a citar versos, né? Textos, que mostram que Jesus iria morrer, ressuscitar e tal. Ia falar dele. Falou tudinho, 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 e ainda falou para eles, vocês são nécios, são lerdos, né? Você não está vendo que o Filho do Homem haveria de padecer e depois ressuscitar ao 3º dia? A gente sabe, mas acontece que ele morreu, né? Crucificaram ele e tal. E continua a conversa, não entenderam? Chegaram lá no destino, que é a aldeia de Emaús, né? E ele disse, bom, meu caminho com vocês termina aqui, agora eu preciso ir para outra região. Aí os discípulos falaram, mestre não, desculpa. Eles olharam para ele e falaram, escuta, tá tarde já, vai reclinando o dia. Deixa para seguir viagem amanhã, fica aí com a gente hoje, depois você segue viagem. De maneira que ele aceita, fica com eles. Então quando eles vão partir o pão, né, na hora do jantar, na hora que ele parte o pão e dá graças, que eles reconhecem ele. Olha só naquele momento foram reconhecer ele, né? Mas o que tinha, sei lá, no corpo dele diferente que as pessoas não reconheciam? Veja que ele dá algumas 2 ou 3 palavrinhas ali, evapora, some imediatamente, né, da presença deles, né? É um mistério muito grande, né, desse corpo glorificado, né, desse corpo que foi revestido, né, vamos falar assim. Então, o que acontece? E o apóstolo Paulo usa, né? O apóstolo Paulo usa um capítulo inteiro para falar disso, né, do nosso corpo, deste corpo que é corruptível, né, deste corpo que é mortal, né, deste corpo tendencioso para o pecado, né, esse corpo que deseja o pecado, deseja a corrupção, deseja o mal, né, vamos falar assim. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, faz uma lista enorme, né, faz várias comparações com relação ao nosso corpo, né, ao corpo de Adão, ao corpo de Cristo, né. E ele chama lá, né, numa das comparações que ele faz, ele usa o termo, né, que Adão é alma, foi feito um homem alma vivente,
E o segundo Adão, que é Cristo, espírito vivificante. O que acontece? Nós fomos recriados, né? Recriados no segundo Adão, né? Logo, nós somos espíritos vivificantes. Mas não fomos ainda glorificados, não fomos ainda revestidos, né? Então perceba que no último dia, né? No dia do Senhor, no dia do arrebatamento, Deus vai chamar primeiro os mortos, eles ressuscitarão incorruptíveis, né? Corpo glorificado, né? Vão se revestir de imortalidade, vão se tornar eternos, e depois nós seremos transformados. Agora, o interessante é que eles vão morrer, depois vão ressuscitar em glória, né? Morre em fraqueza, ressuscita em poder, né? Alguma das expressões lá de Paulo. Mas nós vamos estar vivos, né? Ou a geração que tiver, eu falo nós, mas não sei o tempo certo. Então, a geração que tiver viva, né? Vai ver, vai contemplar com os olhos, né? Vai ver os mortos sendo ressuscitados em glória. Logo após nós vamos ser transformados, ou a pessoa que estiver viva. Ou seja, vai ser revestido de poder, revestido, né, de imortalidade, revestido de incorrupção, né? Este corpo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Você viu que Moisés fez a arca, construiu, revestiu por dentro e depois revestiu por fora. Entende? Mesma forma agora, hoje nós somos a arca, né? Inclusive, o mesmo Pedro, o mesmo Paulo, fala que essa arca aqui está sendo edificada ainda, né? Somos edifícios, né, do Senhor. Então ele está edificando, ele está trabalhando dentro da arca ainda. Percebe? Quando ele terminar de trabalhar dentro dessa arca, aí ele vai revestir por fora, que é o revestimento de poder. Agora eu tenho algo mais excelente ainda para te dizer, além do revestimento do poder. Perceba que Tomé, em determinado momento lá, ele diz: eu só vou acreditar que Jesus ressuscitou se eu ver ele e colocar o dedo na mão dele, né? Ver o furo do prego, do cravo. Então eles estão lá, num lugar lá fechado, e Jesus não usa a porta para entrar. Ele entra e atravessa uma parede, para mostrar para Tomé, né, a mão dele, e em outras coisas, não outro assunto. Mas eu quero atentar pelo seguinte: quando este corpo for revestido de poder, além dele ser revestido, vai nos proteger, né? A maldade não vai mais entrar nesse corpo, não vai ter mais maldade, né? Nem na mente, em lugar nenhum. Esse corpo é um corpo poderoso. Além da maldade não entrar, né? O pecado, o desejo, toda coisa ruim, toda podridão, não entra mais nesse corpo. Esse corpo é um corpo poderoso que vai desafiar, né? Desafia e vai desafiar a física, né? Vai desafiar ali a gravidade, ao passo que podemos atravessar uma parede. Entende? Que coisa linda, né? Um corpo desse, um corpo poderoso. Mas não para por aí. Perceba que lá em Apocalipse, falar um pouquinho dos 144 mil, que é a igreja, veja bem, né? Num sentido assim, eu vou explicar melhor isso. Tem bastante interpretação desses 144 mil, então é preciso muito cuidado, né? São números simbólicos, embora está tratando das 12 tribos, né, de Israel, cuja vai ser nomeado lá, né, repartido 12 mil de cada tribo, né, para ser selado lá, vamos dizer assim, né, como João escreveu. Mas também, lá no Apocalipse 14, a partir do verso 1 até o 4, se eu não estiver enganado, João fala que estes 144 mil, né, vão cantar um cântico que ninguém vai aprender. Ninguém vai conseguir cantar junto, ou aprender esse cântico, ou cantar com eles. Outra coisa, esses 144 mil nunca matou, nunca roubou, nunca fez coisa errada, né? Nunca se prostituiu com mulheres, né? E uma lista de coisas que eles nunca fizeram. E então, o que acontece? O que eu quero dizer? Esses detalhamentos ali que João está falando, ele está falando da igreja, porque não tem como um ser humano na Terra ser perfeito da forma que ele descreve lá no céu, né, o nosso mestre, né, Jesus. Foi o único que foi perfeito, que conseguiu, se fosse preciso, viver, e ele viveu de fato, né, sem nem cometer nenhum erro. Não se achou engano nele, né, vamos falar assim.
Agora, a gente vê por aí, né, algumas pessoas falando que os 144 mil foi umas pessoas que Deus separou desde tal época, e essa pessoa vai viver literalmente sem pecado, né, nunca vai roubar, nunca vai matar, nunca vai pecar contra o Senhor. Se a própria Bíblia diz que não há nenhum sequer, nunca existiu, né, um justo a não ser Jesus. Então, quando o apóstolo Paulo está falando lá da igreja, na verdade, quando Deus terminar a edificação, no mesmo assunto de edificação dessa arca, desse corpo, ele vai apresentar, nós vamos apresentar uma noiva, né, uma igreja virgem, sem mancha, sem mácula, uma igreja perfeita para Cristo, entende? Então, ali, quando Deus está olhando ali, falando que essas pessoas nunca roubou, nunca matou, na verdade está mostrando a igreja glorificada, de maneira que Deus vai olhar e falar, eles nunca roubaram, nunca mataram, nunca cometeram erro, porque foram comprados através do sangue, entende? Então a glorificação, o revestimento que a gente vai ser revestido nesse dia, vai nos dar essa proteção, de maneira que Deus vai olhar e falar, eles nunca roubaram, nunca mentiram, nunca se prostituíram. É nesse sentido que eu acredito, meditando na palavra e olhando assim na questão lá dos 144 mil. Beleza? Era mais ou menos isso que eu queria passar sobre a palavra, sobre o estudo do corpo. Amém? Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Amém?